Sejam bem-vindos, alunos. Quem vos fala é o professor Bruno, professor de Sociologia. E hoje nessa videoaula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o conceito, antropológico de cultura, ok? Então, fica comigo, vamos juntos então aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Para começarmos então, vamos falar um pouquinho da formação da identidade cultural, ok? Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema. Mito, é o discurso fundante de uma sociedade. Ele possibilita então a organização de um modo de vida dos seus membros através então da cultura. Todas as pessoas que participam da sociedade possuem, olha que interessante, uma identidade cultural. E esta é construída através do processo de socialização vivenciado nas diversas instituições sociais. Então veja que interessante, Todas as pessoas, ok? Todo mundo, que participa de uma sociedade possui então uma identidade cultural que, como vimos, é construído, olha aqui, através, então, deixa eu melhorar isso aqui, através do processo de socialização vivenciado. Então é importante aqui para nós termos isso em mente, Então vamos falar um pouquinho, propriamente dito, da identidade cultural, ok? Então é um processo de vivências sociais tecidas através do compartilhamento de patrimônios simbólicos e históricos pelos quais nos sentimos pertencentes a um grupo ou a uma cultura específica. Veja então, que quando falamos de identidade cultural, nós somos então, influenciados, por tudo aquilo que está ao nosso redor, não é isso? Então nós podemos citar aqui língua, a língua, a religião, artes, esporte, então tudo que está à nossa volta, acaba então nos influenciando, não é isso? Então conforme nós vamos vivendo em sociedade, nós acabamos então nos sentindo pertencentes a esse grupo e a essa cultura, que como mencionei pode ser diversas coisas. Ainda falando sobre identidade cultural, Então, no processo de desenvolvimento psicossocial de cada indivíduo é socializado para interiorizar sua cultura, um caminho então a trilhar. Então, rapidamente, o que é psicossocial, Vem de psico, que ou seja, envolve conjuntos psicológicos e sociais, ok? Então, conforme nós vamos, o indivíduo agora, ele vai se desenvolvendo, ele acaba interiorizando, ou seja, a cultura, ele acaba absorvendo então a cultura, E essa cultura, então, ela modela o indivíduo no caso a cultura modela o indivíduo e é modelada por ele, conferindo então uma identidade, E é através então da cultura que o ser humano aprende então as técnicas para dominar e controlar a natureza. Então, quando nós falamos da formação do indivíduo, como que o indivíduo é formado? O indivíduo, ele é formado, tem a estrutura social da qual ele vive, mais a inculcação, e isso então gera então a cultura. Então vamos falar um pouquinho de cultura, mas a questão do gênus social na formação então da identidade, ok? E a título de curiosidade, gênus era um tipo de organização social da Grécia Antiga, durante ali o primeiro período de Homérico. E era uma espécie de clã, ou grandes famílias, Então aí uma questão bem legalzinha, para você entender um pouquinho sobre isso, Então vamos falar sobre cultura, Então a cultura aprende-se, reaprende-se e transmite-se, reproduz-se de geração em geração. Não está escrita nos genes, mas ao contrário, no espírito cérebro dos seres humanos.
Sendo assim, né, a cultura, você não nasce com a cultura, né? Você aprende a cultura, você reaprende ela, você vai transmitir a cultura, você vai reproduzir isso de geração em geração. Então, nós não nascemos com a cultura social, né? Nós aprendemos então a respeito dela com os nossos pais, né, com os nossos avós, e assim vai passando de geração em geração. O gene social conserva-se, olha que interessante de novo, conserva-se e reproduz-se numa e por uma comunidade de espíritos cérebros. Isso está, né, de acordo com Morin. Então, né, vamos falar um pouquinho sobre o poder da cultura. Então, cultura, então, né, ela expressa um conjunto de valores e costumes de um povo, né? Então, cultura, né, uma definição bem simples aqui, nada mais é do que isso, é a expressão, né, de um costume e de valores. Todos os elementos culturais são aprendidos e compartilhados, olha que interessante, são aprendidos e compartilhados através então das práticas sociais. Então você consegue aqui observar, né, que a cultura é isso, é um conjunto de valores, né, que um determinado povo, uma determinada nação reúne, né, diante de si. Então vamos ver um pouquinho mais sobre a cultura, mas agora nos aspectos tangíveis, né, de acordo com Anthony Giddens. Então o que é cultura, né, os aspectos tangíveis da cultura? São objetos, símbolos, tecnologias, né, de um povo. Tem os aspectos intangíveis, né, que seriam o quê? As crenças, valores, ideais. Existe a cultura material, né, de acordo com Villanova, que seria a bandeira. Então, a bandeira de um país, carros, talheres, relógios. Existe a cultura não material, que seria a democracia, fé, amor, paz, amizade. Então, tudo isso seriam aspectos, né, da cultura. Então, né, dá uma olhada aqui nas intervenções culturais. Né? A gente falou de cultura, mas vamos falar um pouquinho de intervenções culturais. Então, vamos ver, por exemplo, uma paisagem natural no Chile. Né? Então, esse aqui, né, vocês podem observar, é uma paisagem natural. Né? Linda, muito linda essa imagem, né? E olha que bonito. Agora, dá uma olhada, né, nessa paisagem cultural de Salzburg, né? É uma paisagem cultural agora que existe a intervenção humana. Ela não é natural, né? Os homens, então, foram quem criaram, né, moldaram essa cidade. Então, você vê aqui, né, um exemplo de intervenção cultural, né? Essa aqui é natural e essa aqui o homem, então, interviu para criar, então, né, esse ambiente. O reconhecimento da identidade cultural, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, com a contribuição da antropologia cultural, aprendemos então que a cultura é simultaneamente criatividade e comunicação. Então, criação coletiva e social, realizada através da elaboração de elementos materiais e espirituais. Então, dessa forma, né, o processo, então, olha que interessante, de socialização e de formação da identidade cultural se dá diariamente. E como que ocorre isso? Através da vivência das relações sociais, banhado então nas raízes do discurso fundante do povo, no caso da cultura, do povo, né, da cultura. Dessa forma, então, nós precisamos analisar os valores, né, e as normas, né, na formação da identidade cultural. Então, o que a gente precisa ter em mente? Né? Primeiro ponto, né, os valores sociais, eles são ideias abstratas, né? E eles definem o que deve ser considerado verdadeiro e correto em uma cultura. E eles buscam dessa forma conferir sentido e direcionar as práticas sociais. Então, as normas sociais, né, de uma cultura, elas promovem a incorporação dos valores e da cultura através de regras. Então, são criadas regras de comportamento, né, que conferem então, né, valores a essa cultura. Vamos pensar um pouquinho então nessa mentalidade históricas e culturais, né? Então, nas práticas sociais, que nada mais são do que comportamentos e hábitos, são fundamentados em normas culturais.
A fala, o movimento, os gestos, todos eles são influenciados então por fatores culturais. Então a forma como você fala, né, se você se gesticula, né, ou alguns gestos, tudo isso são e sofrem influências então de fatores culturais. Então os valores e normas sociais de um povo, olha que interessante, eles mudam, né? Eles não são fixos, eles mudam através do tempo. Então, com as novas práticas sociais desenvolvidas por homens e mulheres, criam-se então mentalidades novas, ok? Então, com o passar do tempo, né, essas normas e valores elas acabam mudando, né, conforme então, né, a sociedade vai também se modificando, vai se transformando. Diversidade cultural, né? Então, os valores e normas sociais, olha que interessante, variam, né, entre povos e culturas. Então, né, parece meio óbvio, mas é bom nós lembrarmos, né? Então, cada, né, sociedade, cada povo e cada cultura tem os seus valores e normas diferenciados. Por exemplo, né, existem diferenças entre os costumes dos povos orientais e os povos ocidentais, né? Então vamos pegar, por exemplo, os povos asiáticos, né? E nós que somos aqui dessa região ocidental, né? Nós que somos americanos. Existem então diferenças muito marcantes entre nós e eles. Então, numa mesma sociedade, os valores podem ser, olha que interessante, contraditórios. Por exemplo, em nossa sociedade, alguns grupos preferem práticas religiosas ancestrais, enquanto outros preferem práticas religiosas mais modernas, né? Então nós temos dentro de uma sociedade algo bem simples, né, como a religiosidade, né? Então, falando um pouquinho ainda, né, sobre esse tema, vamos falar um pouquinho sobre a interdependência cultural. Então, toda cultura material, antes de existir, ela foi elaborada no campo da cultura não material. Então, para se construir um prédio, então vamos ter como exemplo aqui, né, o Palácio da Alvorada, né? Então, antes de construir, né, ou para se construir esse prédio, é necessário dominar as técnicas e os conhecimentos estéticos, que seria isso, então, a cultura não material. Então, primeiro, né, você tem que ter a cultura não material, ou seja, o conhecimento técnico e tudo mais. Para então, né, para depois então haver a concretização do edifício. O arquiteto, então, na sua obra, imprime a sua identidade cultural, ok? Tá vendo aqui, ó? Então, temos como exemplo o Palácio da Alvorada. Então, antes, né, ele obteve a cultura não material, ou seja, os conhecimentos e técnicas, e depois ele imprime, então, né, a sua ideia, né, a sua identidade cultural, né? Você vê que é um prédio diferenciado. Chegamos então ao fim da nossa primeira videoaula. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido até aqui. Se gostou, dá um like, dá um joinha, tá bom? E nos vemos então na segunda videoaula dando continuidade sobre esse conteúdo. Até lá!